virada, o livro do Êxodo, capítulo de número 3. Vamos ler do 1 ao 6. Livro do Êxodo, capítulo de número 3, versos do 1 ao 6. Está escrito: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. Disse Moisés: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém? Que Deus assim nos abençoe nesta manhã. Amados, agradeço a Deus por essa oportunidade única, não volta mais. Que Deus abençoe e tenha misericórdia de mim nesta manhã. Agradeço ao nosso pastor Arnóbio Tavares de Lima, a nossa coordenadora geral, nossa irmã Antônia Soares, aos demais que estão a par desta programação, fazendo o melhor para Deus. A presença na minha retaguarda do evangelista Marinho, homem de Deus, que Deus assim vos abençoe, ele, sua casa, sua família. As cantoras que aqui estão, que Deus abençoe cada vez mais e Deus use o cooperador Kennedy e os demais que estão por trás das câmeras e do som nesta programação. Que Deus assim vos guarde. E a você que está neste dia tirando um tempo seu para cultuar a Deus nessa manhã. É um culto ao Senhor. Tivemos oração, clamor, tivemos louvores, ministrações, e a par dessa ministração agora, também chegará um ponto daquele que está nos ouvindo, que ainda não tomaram uma decisão, tomaram a decisão hoje. Este programa, ele é feito para você. Às vezes não tem como ir à igreja, por vergonha, por medo, por questões próprias. Então a igreja hoje está chegando a você, para mostrar o poderio de Deus na minha e na sua vida. Que Deus assim vos abençoe. Amados, o texto que nós lemos é um texto brilhante, escrito de uma forma tremenda, revelado até o contexto de vários teólogos, impõe que Moisés escreve o próprio livro da saída, pois alguns comentam que foi até no monte, quando ele recebe as leis, os 10 mandamentos e 613 leis dadas por Deus para o conceito e os cultos cabalísticos que outrora o povo de Israel tinha que cumprir.
Se você for analisar em Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio, você vai encaixar essas leis todas no seu conhecimento. Moisés, pois, da origem dele, nós temos que voltar muito mais atrás. Eu posso até voltar na origem da criação do homem, aonde Deus cria um homem, imagem e semelhança, homem, trazendo para o original homus universal, homem universal, homem feito de duas formas, porque da forma do próprio homem vem uma mulher. Não é um conceito pejorativo, machista, de jeito nenhum. É uma tradução da palavra que combina para os dois sexos, homus, homem. Daí então, por criar o homem à imagem e semelhança, o casal começa a ter uma vida boa em um jardim preparado para a humanidade, aonde pois Deus só determina questões, princípios, sem questões, a vida não é boa. Temos que ter isso em nossa vida, em nossa casa, em nosso convívio, principalmente em nosso convívio, temos que ter princípios. Deus determinou isso. Determinando esse princípio, o homem veio a desobedecer, aonde o homem culpa a mulher culpa a serpente, mas quem desobedece é os dois, perde a graça, perde a presença de Deus. A presença de Deus toda tarde descia no jardim, a presença de Deus toda tarde passeava com Adão. Adão tinha o privilégio de ter a presença de Deus na sua vida, e ele deixou isso sair fora, pois a humanidade cresce, aonde vieram os demais homens, um próprio exemplo, que um homem tinha o privilégio também da presença de Deus, era um homem por nome de Enoque. Enoque andava com o Senhor. É tão provado isso que a Bíblia nos dá um parecer que Deus pegou ele e levou para a sua glória, para o seu céu. Não quis que ele morresse, que ele passasse pela morte. Isso é tremendo. Até pois Deus levantar mais um homem que suspirava por ele, que suspirava pela presença dele, que tinha o prazer também de conversar com ele. Se você pegar pontos bíblicos, a mulher não tinha, os filhos não tinham, as noras não tinham, mas ele tinha a presença de Deus. E a presença de Deus falava com ele diariamente. A presença de Deus manda ele construir uma arca enorme para salvar a humanidade. E pregue a palavra. Quem aceitar, entra na arca. Depois que a porta fechou, ninguém pode entrar. Daí então ele faz a arca, ele prega, ele evangeliza a salvação, o juízo de Deus. Daí então, pois, ninguém quis ouvir a pregação, davam-se por casamentos e festas, davam por uma vida sem questões principais com Deus. Daí então Deus fechou a arca e mandou a chuva, acabou com aquela humanidade, deixando pois aquela família, deixando pois aquele homem, a sua esposa e os seus filhos, Noé. Daí começa a nova geração. Mas o homem, pelo pecado da humanidade, se afasta da presença de Deus. E por se afastar da presença de Deus, o pecado começa a crescer na sua vida e na sua alma. Pois, de repente, o pecado também começa a fluir de uma forma tremenda. Homens se dividem por nações. Um queria construir uma torre para chegar à presença de Deus, para mostrar que o homem pode ser um Deus. Deus derruba a torre, envolve toda a humanidade em línguas diferentes, para que ninguém entendesse mais
essas rebeliões e esses chamados. Mas disso tudo por causa do pecado, porque a presença de Deus não estava na vida humana. De repente, Deus começa a olhar do céu de glória, e Deus começa a observar na terra um homem, na terra de Uz, os caldeus, um homem por nome de Abrão, um homem que era singelo, que tinha um temperamento diferente, não, pois conhecia ainda o Senhor, mas Deus se revela para ele. Deus olha para ele e disse: esse coração é bondoso, esse coração é bom, eu posso fazer a minha nação deste homem. E Deus escolhe a ele e diz: olha, de ti será uma grande nação, eu vou te levantar um nome poderoso sobre a terra, e de ti sairá o meu povo. Agora tem um porém: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai peregrinar comigo, porque eu serei contigo. Aonde tu colocar a mão, eu vou abençoar, aonde tu colocar os pés, eu vou te abençoar, não se preocupe. E ele imediatamente toma a decisão. Tomando pois a decisão, Deus troca o nome dele e coloca de Abraão, tira o nome da mulher chamada Sarai e coloca Sara, e Deus começa a abençoar ele de uma forma tremenda. Daí então vem os seus filhos, vem Isaque, que é o filho da promessa, pois teve outro filho que não era da promessa, mas se encaixou em outra promessa que Deus teve que fazer. Daí então Isaque teve dois filhos, e um perdeu a primogenitude, porque trocou a presença de Deus por um prato de lentilha. Deixa agora eu abrir um parênteses aqui. Deixa eu abrir um leque nessa manhã para você. O segredo é permanecer fiel a Deus. O segredo é obedecer ao Senhor da glória. O segredo é estar na presença de Deus. Tem pessoas que trocam a presença de Deus por nada. Tem pessoas que trocam a presença de Deus por qualquer coisa. Tem pessoas que trocam por festas. Tem pessoas que trocam por ocasiões rápidas que vai acontecer. Tem pessoas que trocam Jesus, a salvação, pelo emprego. Ou você trabalha assim, ou você fica com o seu Jesus. Tem pessoas que são obrigadas, entre aspas, porque eu posso escolher o que eu quero. Mesmo sem dinheiro, eu quero Jesus. Mesmo sem emprego, eu quero Jesus. Está faltando na minha casa muita coisa, mas eu tenho Jesus, Ele não falta na minha casa. Ei, eu estou precisando disso e daquilo, mas deixa eu dizer uma coisa: da presença eu tenho a presença, e sem ela eu não vivo, sem ela eu não ando, sem ela eu não posso vencer a batalha da vida. A presença de Deus é tudo. Não troque a presença de Deus por um prato de lentilha. Daí então, a história conta que Jacó, pela primogenitude conseguida, ele será o Israel de Deus. Daí pois, tem os seus filhos. Os seus filhos se multiplicam também, mas um só tinha um chamado diferente, que era José. José, pois, invejado pelos irmãos. José, pois, perseguido pelos próprios, é levado a uma cova. Da cova a uma caravana de mercadores, preso, escravo. De escravo na casa de Potifar como servo. De servo vai para uma prisão por causa da mulher de Potifar e uma mentira, uma calúnia. Da prisão, sem esperanças nenhuma. Ninguém tem esperança na prisão. Ninguém tem esperança preso. Quem já foi preso sabe o que eu estou falando. Quando tem aquele ditado que diz: ver o sol nascer quadrado é uma realidade. Ali você chora e a mãe não escuta. Ali você come o que eles lhe derem. Ali, se você falar muito, você é espancado. Eu digo com propriedade em falar isso. A prisão não é um lugar para o ser humano, mas infelizmente muitos seres humanos vão para a prisão. Só que esse que foi não tinha culpa nenhuma, e Deus olhava para ele. Deus molda ele de uma forma tremenda.
Deus molda ele em uma das formas especiais do céu, para mostrar no futuro o poder de Deus. Daí então, Deus começa a mover mar, Deus move terra, Deus deixa Faraó acordado, Deus dá sonho, mas não dá revelação. Deus manda os magos vir, os intérpretes, confunde a mente deles, e eles não decifram o sonho. Para quê? Para dar vitória a quem é fiel. Estava preso, mas tinha presença. Era escravo, mas tinha presença. Longe de casa, mas tinha presença. Ninguém dava nada por ele, mas tinha presença. Não adianta ter, ser, querer, mostrar sem a presença de Deus. Deus revela para ele o sonho. Deus revela para ele o que era que ia acontecer. Daí então, pois, de um homem qualquer, de um escravo qualquer, ele se torna o governador do Egito. Pois eles pegam o povo por causa da fome e faz mudar a história do Egito. A família dele vem ver com ele. O perdão chegou na casa. Por quê? A presença de Deus estava. Daí então, a família Jacó, seus filhos e família, fica no Egito. Pois José morre. Antes de morrer, ele dá uma pronúncia que os ossos dele têm que ser recolhidos e levados para a terra dos seus pais. Daí, pois, aquele faraó morreu. Outros vieram e não reconheceu a benfeitoria de José. Até, pois, vê multiplicar o povo de Deus. O povo de Deus multiplicava. Aí os faraós disseram: vamos colocar esse povo para ser nossos escravos. Chegou a escravidão. A escravidão chegou, 430 anos de escravidão. Chicote, fazendo tijolos, comendo cebolas, pepinos, passando necessidade, passando fome. A presença de Deus não estava no lugar. Pois os presságios corriam no reinado de Faraó, que levantaria um homem que libertaria a nação. O presságio dos magos e dos feiticeiros eram esse. Até Faraó dá um decreto de todo menino nascido de mulher seria lançado no rio Nilo, pois o rio Nilo era considerado como um deus para os egípcios, o Deus da fartura, o Deus que dava as necessidades do povo egípcio. E pegando os meninos, jogando no Nilo, era um sacrifício e também matava e poderia até exterminar aquele que viria. Só que na casa de uma mulher chamada Joquebede, um homem por nome de Arão, que teve uma revelação de Deus, que Deus ia guardar o seu filho, porque tinha uma promessa na vida dele. Daí, pois, a mãe tem um menino, nasce um menino. As parteiras, Sefra e Poá, não conseguiram pegar o menino e levar para o Nilo. O menino era belo, o menino era bonito. Joquebede amamentou o menino por 3 meses. Daí, pois, com medo de vir o julgamento de Faraó para a casa dele, ele decreta com a sua mulher: fazemos um cesto de junco, betumamos, coloca o menino, deixa no rio, Deus vai prover o milagre. Pois fizeram isso, pegaram o menino, colocaram no rio, o menino ficou às margens. A irmã Miriam andava à beira das margens, acompanhando o cesto de junco. Pois quem tem a presença de Deus, Deus não desampara. Quem tem o poderio de sentir a graça do Senhor, Deus não desampara. Deus fez um tratado no céu. Eu posso imaginar
aonde o escolhido era aquele menino. E Deus colocar no coração de Temudes sair de casa com as suas servas e tomar banho no rio. Lá vai ela com as suas servas e vai tomar banho. Da pouco as servas olham o choro do menino, pega o cesto e diz: tem um menino no rio. Temudes pega o menino, ela olha o menino e ela diz assim: dos filhos dos hebreus, este aqui é o mais bonito. Dos filhos dos hebreus, este aqui é o mais belo. Pegaram o menino, levaram para o palácio. Ela chama uma ama de leite egípcia. O menino não pega. Ela chama outra, não pega. E agora? Aí disseram: tem que chamar uma hebreia, tem que chamar uma mãe hebreia. Só quem estava perto era Miriam. A criança estava perto e disse: senhora, eu posso trazer uma hebreia. Traga a hebreia. Lá vem quem? Joquebede, a mãe própria do menino. Quando ela teve aquela cena, aquele fato acontecido. Por que aconteceu isso? Por causa dos planos de Deus. Às vezes a gente não entende os planos de Deus na nossa vida. A gente não entende os planos de Deus no que está acontecendo hoje. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: eu não sei o problema que está acontecendo na sua casa, na sua vida, no seu lar, com seus filhos, seu marido, sua esposa, seus pais. Eu não sei com você o que acontece nesta manhã, mas deixa eu dizer a você: entrega teu caminho ao Senhor, Ele tudo fará. Ele não vai deixar nada para trás, Ele não vai deixar nada errado. Agora tem o porém: o processo de Deus, ele dói. O processo de Deus, ele tira a força. O processo de Deus, ele nos deixa abalados, abatidos. Mas o fim do processo de Deus, você canta o hino da vitória. No fim do processo de Deus, você faz júbilos de graça, porque a presença de Deus entra na sua vida, a presença de Deus entra na sua casa, a presença de Deus entra dentro de você. E quem tem a presença de Deus sabe o que eu estou falando aqui nesta manhã. Pode vir o que for, terremoto, vendaval, pode vir enchente, pode vir o que for na nossa vida, não seremos abalados. Não abala nada, porque a presença de Deus é maior na nossa vida. Joquebede recebe um trato de Temudes, de cuidar do menino até desmamar. E acontece isso. Com 3 anos de idade, o menino é recolhido para o Egito. A princesa egípcia não podia ter filhos. Apresenta ao rei Faraó o menino. O menino era belo. Flávio Joséfo, um dos maiores escritores judeus, um que tem ênfase e referência no mundo cristão, apesar de não ser cristão, ser judeu nato, ele dá a história de Moisés, que no reinado não existia uma criança mais bela. Todos que passavam paravam para admirar Moisés. Todos que passavam paravam para admirar o menino. O menino era muito bonito. Aí então ela dá o nome ao menino pela aprovação do rei: Moisés. Mo significa água, águas. Zés, retirado das águas, porque ela achou ele no rio. É um nome egípcio, não é um nome hebreu. O nome Moisés significa retirado das águas. Quando Moisés começa a crescer, ele começa a se destacar de uma forma tremenda. A criança bonita e bela. O historiador Flávio Joséfo conta que um dia o rei Faraó, brincando com Moisés, como uma criança normal, ele pega a sua tiara real e coloca na cabeça de Moisés. Moisés pega a tiara, joga no chão e pisa, como uma criança inocente. Os feiticeiros, ele olha para aquilo e diz: é um presságio. Esse menino é o escolhido. Mate o menino. Só que a mãe não deixa. A mãe não fala nada. Não quis que matasse o menino. E ele cresce. Cresce de uma forma tremenda. Um grande guerreiro
que o próprio escritor Flávio Joséfo, ele conta que o Egito, ele foi praticamente cercado pelos etíopes. A nação dos etíopes estava saqueando já as cidades egípcias de uma forma tremenda. A guerra prevalecia para os etíopes, vencendo a batalha, pois disseram, em um presságio, que um judeu, um hebreu, poderia salvar os egípcios. E quem era esse hebreu, senão Moisés? O faraó pede a própria filha para liberar ele para ser comandante da guarda. E lá vai Moisés. Só que a região que os etíopes estavam era de frente à cidade real, dos lados os montes, e por trás era impossível atravessar, porque existia um serpentário, um lugar cheio de serpentes. Serpentes, pois, que o historiador conta que elas voavam pelas águas e pulavam em homens para matar. Serpentes venenosas. Ninguém tinha coragem de passar, pois Moisés, Deus no controle da vida dele, a presença de Deus nele, sem ele saber, tem uma ideia. Ele pega várias aves, por nome de Ibis. Essas aves é inimiga número 1 das serpentes. As serpentes são inimigas número 1 dessas aves, pois a ave tinha aproximadamente 1 metro de altura. O grito da ave afastava as serpentes, pois Moisés pegou várias, colocou em gaiolas. Chegando, pois, no serpentário, soltou as aves. As aves, por ver as serpentes, gritavam, e as serpentes se afastavam. E o exército de Faraó passou, pegou o exército etíope por trás e destruiu tudo. Venceu a batalha. Foi na cidade dos etíopes, saqueou, destruiu os comandantes, até pois a princesa etíope da muralha, olhando Moisés lutar e vencer a batalha, colocou uma proposta para o reino: casasse com Moisés. Daí então, casando, a guerra cessaria e ia unir os reinos, pois foi concordado. Mas quando chegou o selo da paz, o faraó decretou: mate os etíopes. E ficamos, pois, com as mulheres. Mataram os etíopes e ficaram com as mulheres. Se você pegar atenção no que eu estou falando aqui agora e levar para a história humana, quem nunca na sua escola não recebeu aquele livro de história humana que a gente estudamos e aprendemos, e a gente vê falando da história do Egito, em esfinges, pirâmides e túmulos, sarcófagos, aonde tem aquele túmulo de um faraó negro. Quem nunca viu nos livros de história um faraó negro? Por quê? Por causa dessa ligação dos etíopes com os egípcios. Daí teve isso. Pois um dia Moisés vê um egípcio batendo em um hebreu. Ele toma as dores, mas ele foi tão forte que ele matou, pegou o corpo do egípcio e escondeu. Descobriram, levaram, pois, para Faraó. Os anciões do Egito, os escribas, os magos, imprensaram o Faraó e disseram: esse é o escolhido de Deus, mate-o, senão vamos servir aos hebreus. A perseguição começa sobre a vida de Moisés. Moisés foge do Egito e vai para o deserto. Aí, meu irmão, as coisas complicam. Deserto, na nossa linguagem, é lugar de sofrimento. Deserto, na nossa linguagem, é lugar de luta, de dor, de sofrimento, de angústia. Quando nós falamos de deserto, falamos de prova, de provação, fome, escassez, sede.
até depois ele chegar em um lugar e conhecer as filhas de Jetro, ajudar a dar água ao rebanho de Jetro, e Jetro convidar ele para sua casa. Daí então começa uma história diferente na vida de um guerreiro, de um príncipe. E ele começa a ser um pastor de ovelha. Jetro, sacerdote de Midian, deixa eu dizer para você, conhecia quem era Deus. Jetro sabia quem era o Senhor, por conhecer o pai Abraão. Os ensinos do pai Abraão veio para Jetro. Jetro sacrificava a Deus. E eu creio que Jetro, conversando com Moisés, com um rebanho, disse: olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Está vendo aqui toda essa região? Pode pastorear as ovelhas. Mas aquela região lá na frente do acidente, não vá muito. Por causa do monte que está ali, é o Monte Horebe. E o que é que tem aquele monte? Deus mora naquele monte. Deus está naquele monte. Só que naquele monte, a região era melhor de pasto. O pasto era melhor. E Moisés, com o coração voltado a dar o melhor para o sogro, ele leva os rebanhos para o monte, para a região, não tendo um conhecimento espiritual de Deus, mas de ouvir falar. E sabe qual é o problema hoje dessa geração? Essa geração que está se fundindo como geração gospel, como geração do pula, do dança, do canta, do prá, do frá, que acha que os cultos a Deus é isso, que pegou a palavra, colocou para o escanteio e colocou corinhos de fogo. É um tal de corinho de fogo, com atabaques, com pandeiros e tudo mais, achando pois que começar a rodar, pular e saltar é a presença de Deus. Achando pois que movimentos estranhos de sacode no corpo é porque Deus está no lugar. Mas a presença de Deus não é isso. A presença de Deus nunca foi isso. A presença de Deus, meu irmão e minha irmã, está na palavra. Se não tiver palavra, não tem presença de Deus. Se não tiver a revelação da profecia, que é a palavra, Deus não está no negócio. É fogo estranho, é fogo passageiro, vai consumir tudo, e o resto que fica é o que? É cinza, é pó. O fogo do Espírito Santo queima, 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 queima e não consome. Deixa mais forte, deixa mais vivo, deixa mais alerta, deixa mais capacitado, deixa mais instruído, deixa melhor a alma. A alma sente o que está precisando. Se esse fogo verdadeiro vem da palavra, se não tiver a palavra real no culto a Deus, não tem presença de Deus. Pois Moisés só ouviu falar de Deus. Tem pessoas nessa manhã que precisa, evangelista Marinho, sentir Deus, não mais ouvir, sentir a presença dele. Eu fico aqui às vezes, deixa eu falar, observando nos cultos vários homens e mulheres orando alto para todo mundo ouvir: Deus, salva a cidade, mas não serve para entregar um folheto. Deus, muda a história da igreja, mas Ele próprio não muda a sua vida. Deus, transforma a minha família, mas quando Ele está perto da família, Ele só bate, Ele não mostra a palavra. Que oração é essa? Que quer que Deus faça tudo e não tome uma atitude. O segredo é tomar uma atitude. Ontem aqui foi pregado uma mensagem tremenda pelo nosso pastor.
Marta queria mostrar as suas qualidades. Maria, ela só queria as qualidades de Cristo. Tem gente que só quer mostrar as suas qualidades. Agora, tem um povo ainda pequeno, tem um povo que ainda suspira por isso, que não quer mostrar qualidade nenhuma, que só quer sentir, ver, receber as qualidades de Cristo. E é necessário, nesta manhã, você presenciar o que Cristo tem para você, não de ouvir falar, mas de receber a presença dele nesta manhã. O problema da geração é essa: ora tanto, grita, fala, mas não age. Não, querem mudar o conceito do culto. Querem que a presença de Deus venha de qualquer jeito, de qualquer forma. Não vem. A presença de Deus vem com espírito de santidade. Se não tiver santidade, ela não vem. Não vem. Não adianta pedir o milagre se você primeiro não pede a presença dele na sua vida. Deus não faz. Eu peço tanto. Deus não faz. Peça a presença dele primeiro. Sinta a presença dele. Ei, para você crer, para crer, tem que sentir. Era isso que Moisés sabia e via. Eu ouvi falar do meu sogro Jetro, que ali Deus habita, que ali Deus mora, mas eu nunca vi. Eu vou levar o rebanho. Lá vai ele com o rebanho de Jetro, batendo com a vara, puxando com um cajado, para as ovelhas do sogro comer bem. De repente, e eu acho isso bom demais, que Deus pega a gente aonde a gente não espera, aonde a gente não vê, onde a gente não quer. Aí Deus pega a gente, 40 anos no deserto. Ele não tinha mais expectativa nenhuma. Evangelista Marinho não tinha nem de voltar para o Egito. Eu vou ser um pastor de ovelha. Eu vou ser velho. Vou ensinar meus filhos a ser pastor de ovelha. Vamos criar ovelha, fazer queijo. Viver nessa vidinha em Midian para o resto da vida. Aí de repente Deus aparece. Isso é interessante. A sarça, que era um mato seco, espinhoso, que pois no deserto não suportava a temperatura do deserto, na manhã, no dia, que até pois, pela temperatura ser muito grande, pelo mato, evangelista Marinho, ser seco, sequíssimo, ele queimava. Ele pegava fogo. Alguns dizem que no deserto batia em torno de 50 graus Celsius. Aonde seco, o mato seco não suportava, queimava. Era normal a sarça queimar no deserto. Até hoje é normal queimar e virar pó, cinza. Só que aquilo chamou a atenção de Moisés. Deixa eu conjecturar aqui, deixa eu extrair o texto e deixa eu interpretar o texto. Ele pega com o rebanho, ele vê lá o fogo. Aí ele olha uma sarça queimando e ele tira a visão. E ele lá com o rebanho, quando ele olha, a sarça ainda está queimando. Também ele tirou a visão. Aí ele volta e disse: não acredito, ela está queimando e não consome as folhas. O que é que está acontecendo ali? Eu vou chegar mais perto. Mas interessante que a Bíblia diz que o anjo do Senhor estava no meio da sarça. Teofania é Deus aparecendo. Aparição de Deus. Deus, fania, aparição. Deus aparece no meio da sarça ardente. Deus estava ali. Tem momentos que Deus está no lugar.
Tem momentos que Deus está na casa. Tem momentos que Deus está no ambiente. Só que a falta de sentir a presença dEle não nos deixa perceber. A falta de sentir a presença dEle, ficamos sem perceber que Ele está aqui. E hoje, nessa manhã, Ele está nesta programação para dizer uma coisa: minha filha, meu filho, eu estou aqui para mudar a tua vida, para mudar a tua história, para mudar os teus conceitos. Agora tem um porém: é necessário você sentir a minha presença. Sentir. Quando Moisés vai chegando perto, olha o que Deus diz: Moisés. Moisés falou pelo nome. Deus conhecia ele pelo nome. Deus conhece você pelo seu nome. Não adianta colocar o teu nome na boca do sapo. Não adianta colocar o teu nome na encruzilhada. Não adianta colocar o teu nome na cachoeira. Não adianta no cemitério. Não adianta. Os demônios não te conhecem pelo teu nome. Mas deixa eu dizer, bota o teu nome na presença de Deus, porque Ele conhece o teu nome. Ele conhece teu DNA, a tua história, e o fim dela também está nas mãos dEle. Agora tem um porém: o fim da tua história, quem decide é você. Está com você. Ele dá o livre-arbítrio para a sua escolha: o céu ou o inferno. Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é lugar santo. Eu vou dizer por que foi isso. Isso era um dizer normal dos sacerdotes lá do Egito, evangelista Marinho. Esse dizer que Deus disse: entrai na casa do Senhor teu Deus, tirar a sandália dos teus pés. Onde o salmista fala, porque o lugar é santo. Mas era um dizer egípcio. Porque no templo dos egípcios, para sacrifícios cabalísticos, quem fosse entrar tinha que ser descalço. Porque a terra que pisava era santa. O lugar que pisava era santo. Quando Deus falou isso para Moisés, Moisés parou e disse: eu entendo esse dizer. Eu escutei desde criança, com os meus pais no Egito, com os ensinadores espirituais. Aí Moisés tira a sandália. Mas quando ele olha para a sarça, aí sim mudou a mente de Moisés, mudou o que estava na alma. E ele disse: eu não estou acreditando nisso aqui. Eu não vou olhar mais. Por quê? Porque eu estou vendo a glória do Senhor, meu Deus. E a glória de Deus na nossa vida é diferente. A glória do Senhor na nossa vida, ela é diferente. Veja alguns exemplos. Gênesis capítulo 32, versos 22 ao 23. Jacó, saindo da terra do sogro, passa pelo val de Jaboque. Jaboque significa expurgar, colocar para fora, vomitar. Aí ele passa a família, aí ele passa os servos, aí ele passa o rebanho, aí ele fica só. Senhor, vem conosco. Não, é o meu momento. Eu preciso ficar só. Eu preciso sentir alguma coisa. Eu vi há anos atrás, lá numa terra que eu dei por Betel, eu botei uma pedra, está lá, a pedra está lá. Eu vi uma escada subir e descer anjos, mas eu não quis saber daquilo. Eu não quis mudar minha história, eu não quis mudar minha vida. Mas eu estou velho, eu não tenho mais para onde ir. Eu preciso mudar a minha história. Aí passando, lá está ele, o velhinho Jacó, entre a água. De repente ele escuta os passos batendo na água. Plash, plash. Ele olha, quem vem de lá?
Quem vem de lá e ele vê um homem, um varão, o varão diz: agora é comigo e com você. Aí disse: então vamos lá. A briga foi a madrugada toda, brigava para lá, brigava para cá, brigava para lá, brigava para cá, ninguém soltava. Daí então a alva começa a subir. O varão diz: solta-me, porque a alva vem. Solta-me, porque eu tenho que ir. Eu descobri quem você é agora. Eu não vou soltar não. Agora que eu vou pegar. Eu posso imaginar ele se agarrando na perna do varão e dizendo: eu não largo a presença de Deus mais. Eu não solto a presença de Deus mais. Eu não tiro a presença de Deus na minha vida. Eu não quero mais ficar longe. Eu só solto você com a presença. Se você me dá a presença dele, eu solto. Se você me dá a presença dele, eu solto. Aí o anjo diz: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Me diz o teu nome. O meu nome era vários nomes. Me falavam de várias coisas. O meu nome não tinha sentido. O meu nome não tinha vida. Realmente não tinha. Mas hoje eu dou um novo nome a você. O teu nome é Israel. Israel, príncipe, porque lutaste com Deus e prevaleceste contra os homens. Ei, minha filha, meu filho, é necessário passar pelo vale de Jaboque. É necessário expurgar. É necessário confessar. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E a presença de Deus na tua vida vai voltar. E a presença na tua vida vai vir. E a presença vai chegar na tua casa. Josué capítulo 5, versículo 13 e 15. Cabisbaixo, sem ânimo, substituindo um dos maiores pastores, líder, que era Moisés. Olhando como é que ia fazer, como é que o povo ia acompanhar. De repente aparece um varão na frente dele, o anjo do Senhor. É dos nossos ou inimigo? Nem inimigo nem seu. Eu sou o príncipe dos exércitos. Tem de bom ânimo, levanta-te, ser forte e corajoso. Nesta manhã é da mesma forma. Tenha bom ânimo. Levanta. Seja forte e seja corajoso. Deus tem coisas grandes na tua vida. Daniel capítulo 3, versículo 16 ao 30. O decreto é o quê? Não pode adorar Deus nenhum aqui no reino. É a estátua do rei. A estátua está erguida. Vai tocar os instrumentos. Quem não prostrar vai ser lançado na fornalha. Aí tinha 3 jovens que nem queria saber se ia morrer, que nem queria saber o que ia acontecer, porque a presença de Deus estava com ele. Quem tem a presença de Deus não tem medo. Quem tem a presença de Deus não teme. Quem tem a presença de Deus não olha para as consequências, olha para o alvo, olha para o céu. Ei, jovens, vocês não adoraram, se prostem, porque vai tocar o instrumento. Toca o instrumento, todo mundo prostra, e os 3 jovens em pé. Tu vais prostrar? Eu não vou não. E você? Também não vou não. Vamos morrer, mas vamos morrer com a presença de Deus. Acendei a fornalha 7 vezes mais. O fogo consumindo aproximadamente 2 a 2.400 Fahrenheit, o grau tão alto que, pois, olha para aqui, os guardas que levaram ele para a fornalha morreram na porta. Mas por que morreram os guardas na porta da fornalha e não os jovens? Deus não livrou os jovens dentro da fornalha de jeito nenhum. Deus livrou antes por causa da fé e por causa da presença. Agora, pois, os jovens tinham que entrar para mostrar quem era Deus. E lá dentro, quando ele entra, não tinha 3, tinha 4 e 1. O rei olhou e disse: não é este parecido com o filho do Deus poderoso? No meio da luta, no meio da dor, Deus está com você. Deus não te abandona. Você pode abandonar Ele, mas Ele não te abandona. Deixa eu correr aqui. 2 Samuel capítulo 6, versos 14 ao 20. A presença de Deus foi roubada pelos filisteus, deixado na casa
de um sacerdote que não deu valor à presença. Davi recebe conselho dos jovens. Jovens, pega um carro de boi novo, bois que nunca levaram carga, novo, coloca a arca e traz com júbilo e alegria. A festa era bonita, tinha tudo para dar certo, tinha tudo, mas não tinha presença. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Quando ele chega na eira de Anor, Uzá coloca a mão, fumegado na hora, morto na hora. E Davi disse: como eu levarei a arca do Senhor para mim? Deixa na casa de Obed-edom. Obed-edom separa um quarto, limpa o quarto, coloca a arca, coloca os lençóis para cobrir, para ninguém chegar. Obed-edom chegava de manhã cedo, a efa de farinha, a botija de azeite, derramava nos pés da arca, o incensário e balançava. Mas pai, o senhor está gastando o dinheiro da gente todinho com a arca da aliança. Meu filho, você não entende, ninguém entende. A presença de Deus está na minha casa. A presença de Deus está comigo. E se a presença de Deus está na minha casa, ela vai mudar a história, ela vai mudar a vida, ela vai mudar tudo. Em 3 meses, Obed-edom fica rico, fica bem de vida. Aí Davi escuta lá, e Davi: agora eu tenho que trazer a presença de Deus. Aí vem os anciões, aí sim, os anciões chegou. Davi, meu rei, para trazer a presença de Deus, tem que colocar nas costas dos sacerdotes sacrifícios. Tem que ser assim, não pode trazer de qualquer jeito. E outra coisa, todo Israel tem que entrar em jejum para receber a presença de Deus. Aí Davi fez o decreto. Aí Davi coloca suas roupas reais, todos os sacerdotes na frente, tocando as buzinas, as trombetas, a arca da aliança nas costas, e andavam. E Davi em 6 em 6 passos sacrificava boi, cordeiro, e a glória de Deus começa a invadir. Daí pois, nas muralhas de Jerusalém, os anciões estão lá em cima. E quando ele vê que a arca chega, o historiador conta, Flávio Joséfo, que eles começam a chorar, um grande choro, que ruivava, que toda Israel escutava. Os jovens lá embaixo, que não sabiam o que era aquilo, diziam: os velhos estão loucos. Os velhos estão loucos. E os velhos lá em cima diziam: não estamos loucos, estamos felizes, porque a presença de Deus está voltando para a nossa casa. A presença de Deus está voltando para nós. É necessário nesta manhã a presença de Deus voltar para a sua vida. É necessário ela voltar. Isaías, no capítulo 6, baseado pois no reinado de Uzias, uns dizem que é tio, outros dizem que é primo, viviam a vida boa, comiam do melhor, não queria nem saber de nada, e vivia no meio de homens de lábios impuros, e habitava em meio de homens que falavam coisas obscenas. Ele não tinha a conduta, até pois Uzias morrer. E quando Uzias morreu, ele vai para onde, evangelista Marinho? Ele vai para o templo agora, para os pés do Senhor, porque a melhor coisa está nos pés do Senhor. A gente vai para os pés do prefeito, para os pés dos deputados, dos vereadores, de homens e mulheres que acham que podem, mas não podem nada. A melhor coisa está nos pés do Senhor. E nos pés do Senhor ele viu o céu aberto, sentado no alto sublime trono, um ser tremendo, que o séquito dele enchia toda a casa. Aí de repente os umbrais começam a balançar. Ninguém via, mas ele via. E ele olhou para o céu de novo, viu serafins, anjos com 6 asas, cobriam os olhos para não ver a glória de Deus. A glória é dele, só dele. Cobriu os pés, santidade ao Senhor. As asas voando, equilíbrio emocional e espiritual. Mas um dizia para o outro: ele é santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. Daí ele muda a vida.
Ele muda a história. O anjo desce com Atenais, queima a boca dele com a brasa. O Espírito Santo veio, mudou a história da vida dele. A presença veio, mudou a vida dele. Aí Deus pergunta: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Claro que isso era para Cristo, representa o Senhor Jesus, mas ele clamou: envia a mim, eu irei. A presença de Deus muda, a presença de Deus converte. Ei, minha filha, ei, meu filho, se a presença de Deus chegar em você, vai mudar a história dos teus, vai mudar a história da tua vida. Aleluia. Ezequiel, capítulo 1. Às margens do rio Quebar, batendo o pé, pisando barro, sonhando outrora com o sacerdócio. Era para ser sacerdote. Eu estudei as leis, eu fui no profundo, eu ia ser consagrado ano que vem. Mas olha onde eu estou, escravo. Eu não fui separado para o reinado, porque a minha família não era nobre. Eu estou aqui às margens do rio Quebar, fazendo tijolos para a Babilônia. De repente, o céu se abre para ele. Ele viu as leis, ele viu os livros, pergaminhos, papiros, mas não viu a glória de Deus. Tem muita gente que nem eu falei, só de ouvir falar, mas não teve a oportunidade, a experiência de ver. E ele viu o céu aberto, e um ser semelhante ao Filho do Homem, sentado no trono. O trono com 2 rodas, uma grande e uma pequena, rodando para um lado e para o outro. As rodas cheias de olhos. Os olhos para onde via indicavam um caminho norte, sul, leste, oeste. E quando a roda começava a girar, o fogo do Senhor caía. Mudou a história e o ministério dele. Você não vai ser mais sacerdote. Eu vou mostrar no capítulo 8 a corrupção do templo. Capítulo 8 do profeta Ezequiel. Está lá em Ezequias. Está lá, Ezequiel. Está lá no templo. Cava a parede. Quando cavou a parede, mostrou as abominações dentro do santuário. Olha aí, porque eu não te quero como sacerdote. Agora eu te quero como profeta, como pregador da minha palavra. É a palavra de Deus que é necessário nessa manhã. Vou terminar. Mateus 17. Cristo sobe para o monte Tabor. A chegar a um ponto de orar, que ele começa a transfigurar e mostra para Pedro, Tiago e João a presença dele, a glória dele. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 e 4. Lá no cenáculo, todos foram cheios do Espírito Santo, da presença de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o 2 e o 3. O perseguidor Saulo, ele vê a glória de Deus e se torna um dos maiores evangelistas que já apareceu na terra. E eu vou encerrar aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 14 e 17. João na ilha de Patmos, por ouvir uma voz que falava, brandava ao seu ouvido. E quando ele olha, ele vê um homem semelhante ao Filho de Deus. O cabelo era branco igual a neve, os olhos eram como chama de fogo, no seu peito um cinturão de ouro, a branca era reluzente, o pé como latão que acabou de sair da fornalha, e na coxa estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nesta manhã, eu preguei, eu falei tudo isso só para dizer uma coisa para você: sem a presença de Deus não dá para viver. Dá para viver sem o dinheiro, sem a casa, sem o carro, sem o emprego, dá, mas sem a presença de Deus não dá. E nesse pouco tempo que nós temos agora, eu te convido a aceitar Jesus. Aonde está a primeira vida para Jesus agora? Que sentiu agora, nesta manhã, a presença de Deus. Que sentiu nesta manhã a presença do Senhor nos louvores. Desde o começo desse culto,
Na sua casa, na sua família, você precisa tomar uma decisão. Você precisa dar um passo aonde está a primeira vida para Jesus. A primeira. Digita no chat: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador.